No dia 16 de fevereiro de 1958, nasceu na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, Oscar Daniel Bezerra Schmidt. Sendo filho de militar, Oscar sempre foi incentivado a praticar esportes. Mas ao contrário do que muitos pensam, Isa, o basquete não foi a primeira opção do Oscar. Ele gostava muito de jogar futebol e só se interessou por basquete depois que ele se mudou para Brasília. Pela influência de Zezão, seu técnico no Salesiano, que incentivou, aos 13 anos de idade, a procurar o clube Unidade da Vizinhança, que era treinado pelo técnico Laurindo Miura, e viria se tornar o seu primeiro clube no basquete. Em 1974, aos 16 anos, Oscar se mudou para São Paulo para participar e para fazer parte do Palmeiras. E por lá, claro que rapidamente ele se destacou, sendo convocado para a seleção juvenil de basquete em 1977. E foi eleito o melhor pivô sul-americano juvenil. E com isso, ele garantiu vaga na seleção principal, com a qual foi campeão sul-americano. E ganhou uma medalha de bronze no Campeonato Mundial das Filipinas em 1978. Você imagina só, com 13 anos já ter uma medalha de bronze em um esporte que você nem se interessava. É muita responsabilidade, né? E muita dedicação para algo que ele nem tinha tanto interesse assim. E por conta do seu ótimo desempenho na seleção brasileira, o técnico Cláudio Mortari decidiu levar Oscar para jogar no Cirio, onde conquistou, em 79, um dos títulos mais importantes de sua carreira, a Copa William Jones, o Mundial Interclubes de Basquete. No ano seguinte, disputou sua primeira Olimpíada, em Moscou, na qual anotou 169 pontos, ajudando o Brasil a conquistar o 5º lugar em todo esse jogo. E em 1982, o Oscar se desligou do Sigel e foi jogar na América do Rio. Sua passagem pelo Clube Carioca foi curta, já que a conquista mundial de interclubes e o bom desempenho nas Olimpíadas chamaram a atenção de apenas, não só dos brasileiros, mas também do mundo. Lá ele jogou 11 temporadas, 8 pelo Juves Caserta e 3 pelo Pavia. Esse foi um dos períodos mais intensos da sua vida, quando teve aí a oportunidade de elevar o nível do seu jogo e de tornar um dos cestinhas mais desejados pelos clubes europeus, né? Então, durante todo esse tempo em que jogou na Itália, foram 13.957 pontos anotados no total, que fizeram com que ele se tornasse o primeiro jogador a ultrapassar a marca de 10 mil pontos no campeonato italiano, em um único jogo. Isso é um detalhe muito importante. Então ele não era fraco mesmo, hein? Não. Esses dias eu fui jogar cestinha, fazer arremesso. Gente, eu acho que de 20 que eu tentei, eu acertei 3. Você vê como é difícil, e ele tinha esse recorde, E ele fazia um treinamento muito difícil. Sim. Ele até comentou que depois que terminava um treino, ele fazia 500 arremessos. Então, né? Então, além do treinamento, ele nasceu exatamente para isso. Sim. E apesar dele ter um carinho enorme por todos os clubes que ele jogou, a seleção brasileira sempre teve um lugar especial no coração de Oscar. E aí, no ano de 1984, ele teve a oportunidade de jogar a sua segunda Olimpíada, em Los Angeles, na qual voltou a marcar 169 pontos. Seu desempenho foi tão marcante que o New Jersey Nets tentou contratar ele após o torneio. E apesar de ele ter ficado lisonjeado com a procura, né, quem não ficaria? Sim. E quem que diria não? Oscar disse não. A paixão pela seleção brasileira, é claro que falou muito mais alto, e Oscar acabou recusando o convite para jogar no NBA. Sim, porque ele falou mesmo que se ele jogasse pela NBA, ele nunca mais poderia voltar a jogar com a seleção brasileira. Então foi uma escolha aí que ele escolheu o nosso país, o Brasilzão, para continuar na seleção brasileira, e foi forte, né? Brasileiro de verdade. Sim, teve garra. Vestiu a camisa mesmo. E apesar de drástica essa escolha, ele mostrou acertada alguns anos depois, quando ele retornou para os Estados Unidos para o Pan-Americano em 87, disputando em Atlanta, e ajudou a seleção brasileira a bater os americanos em sua própria casa. Essa foi uma das maiores vitórias de sua carreira, porque depois de recusar,
E no time da NBA, ele foi lá e derrotou os americanos, né? Ele mostrou que ele era bom. Na Sim. verdade, ele mostrou que ele era melhor. É, isso aí. Porque os Estados Unidos já estavam na frente, foram muitos jogos disputados que eles tiveram antes e estavam vencendo todos seguidos. Então, quando ele foi jogar contra os brasileiros, contra o Oscar, perderam. E os brasileiros, claro, levaram essa taça. Em 88, o Oscar disputou a sua terceira Olimpíada pelo Brasil. E apesar do Brasil ter ficado apenas em quinto lugar, o Oscar teve um desempenho marcante e, claro, sendo cestinha da competição, marcando 338 pontos, 55 deles em uma única partida contra a Espanha, e quebrando 10 recordes olímpicos. Melhor média de pontos, mais pontos em uma única edição, mais pontos em um único jogo, mais cesta de 3 pontos em uma edição, mais cestas de 3 pontos em um único jogo, mais cestas de 2 pontos em um único jogo, mais lances livres em uma edição e mais lances livres em um único jogo. E outros recordes, é claro, Sim. que ainda viriam.